Grilhões partidos. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Gênesis, capítulo 14, item 33. 17. Doutrinação e surpresas. Cada processo obsessivo, em face dos fatores que o motivam, tem características especiais, embora genericamente sejam semelhantes. Há que se levar em conta as resistências morais do paciente, os hábitos salutares ou desregrados a que se submeteu, os títulos de enobrecimento ou vulgaridade que coletou, facultando-lhe recursos atenuantes ou agravantes à condição aflitiva. Normalmente, além dos implicados na demanda, entidades ociosas ou perversas agrupam-se em volta do encarnado em desajuste, complicando-lhe a alienação. Quando se trata de espíritos sequiosos de vingança e possuidores de largos recursos de concentração mental maléfica, fazem-se temidos até mesmo pelos que se assemelham, batendo-os em retirada. Na generalidade, porém, o obsesso experimenta a constrição do seu perseguidor e a perturbação dos que lhe são afins ao problema por sintonia vibratória compreensível. Iniciada a terapêutica desobsessiva de Esther, com o afastamento do seu algoz para a competente doutrinação, além dos efeitos diretos e colaterais da trama insidiosa, por ajustamentos kármicos, não podia a mesma apresentar-se de inopino restabelecida. Comensais da desordem e viciados desencarnados, que seriam atendidos em momento próprio, prosseguiam assediando-a. Além disso, a engrenagem mental, demoradamente prejudicada pela interferência dos fluidos persistentes, deletérios, exigia tempo e tratamento especial para a reorganização. De qualquer forma, a poderosa carga de ódio que a molestava, constritora, diminuía de intensidade, graças à impossibilidade de mais direta influenciação do inimigo desalmado. Não se interromperam, porém, in totum, os vínculos que os estreitavam no programa regenerador. Quando o comunicante despertou da indução hipnótica e da assimilação dos fluidos, incontinente desejou ir ao manicômio para a hospedagem psíquica vampirizadora. Assistido pelos 2 enfermeiros espirituais, destacados para o mistério, para ele invisíveis, foi reconduzido ao sono, por cuja terapia se reequilibrava emocionalmente, enquanto se aguardava o próximo serviço socorrista. Não se pode amar a Deus sem que se sirva com abnegação ao próximo. Da mesma forma, qualquer incursão para ajudar o perturbado, sem a caridade com o perturbador, redundaria improfícua, se não perniciosa. Justo atender aos contendores sem preferencialismo, porquanto, enfrentando o mesmo problema, ambos são desditosos. E o que aflige é sempre mais desventurado, em se considerando a ingestão do ódio, que o desvaira hoje como o inapelável resgate que defrontará amanhã. Piedade, portanto, também para os que infelicitam, perseguem, atormentam, não sabem o que fazem. Seguindo a programação traçada para o problema em tela, no dia estabelecido para um novo serviço de assistência, os membros que constituíam o grupo especializado reuniram-se no centro espírita, como da vez anterior, conscientes da própria responsabilidade.
Podia notar-lhes a satisfação íntima transparente no semblante de todos, exteriorizando otimismo e confiança nos desígnios superiores como inalterável submissão aos resultados buscados, fossem quais fossem. Procedida a leitura de uma página consoladora e entretecidos leves, agradáveis comentários sobre o texto, foi feita a prece de abertura, que dava início ao intercâmbio entre as duas esferas da vida. Como fora providenciado da vez anterior, o enfermo desencarnado foi trazido adredemente e desde a véspera, quando o médium Joel, em desdobramento pelo sono, foi conduzido àquele recinto, cuidou-se da sua pré-imantação fluídica para o ministério em pauta. Com esse recurso valioso, procedia-se um cuidado propiciatório a mais amplos e frutíferos resultados. O caroável Bezerra, humilde e diligente, apresentara-se às providências indispensáveis. Ele próprio, profundo conhecedor das enfermidades obsessivas, desde quando na roupagem carnal, atendera a dezenas de subjugados e obsessos inúmeros, que lhe exigiram expressivas doações de paciência, sabedoria e amor, mediante cujos valores sempre colimava êxito nos tentames socorristas. Afeiçoado aos equivocados, por saber que os aguarda, zelava pela enfermagem da noite destinada ao implacável antagonista de Esther, com o carinho de extremoso pai, sem, no entanto, os receios, o pieguismo ou a ansiedade dos que se demoram em estágio de infância espiritual. Todas as atividades eram exercidas com extremada ordem, em esfera psíquica de salutar harmonia. Tomando a instrumentação mediúnica de Rosângela, que manipulava com habilidade e delicadeza após a saudação evangélica, expôs compassivo. Aqui estamos sob a égide de Jesus para ajudar pura e simplesmente. Candidatamo-nos a socorrer sem maiores ambições, pois que os resultados pertencem sempre ao Senhor, a quem doamos também nossas vidas. Desse modo, recordemos o mestre em Gadara ou Gerasa, diante do obsediado em desvalimento. Nenhuma exprobação, nenhuma violência, vulgaridade alguma, sem acusação nem reproche. Examinou o drama de dor e sombra que os envolvia, auscultou os receios do perseguidor e as necessidades do perseguido, a ambos libertando conforme suas condições interiores. Calmo e íntegro, superior e amoroso, infundiu respeito, concedeu oportunidade liberativa, amparou. Não desvalorizemos as excelentes possibilidades que ele nos coloca ao alcance. Oração, paciência, caridade. Permeando-nos desses poderes, serão dispensáveis a discussão, a agitação, a ofensa humilhante, a dura verdade para dobrar. Ninguém está lutando contra outrem a perseguir a própria vitória. Estamos exercitando vivência cristã fraternal e caridosa para com nós mesmos, mediante o auxílio ao próximo. Depois de breve silêncio, a fim de que todos pudéssemos absorver o tônico das suas palavras, obtemperou concluindo. O irmão em tratamento representa o nosso passado, o que já fomos, e o porvir dos invigilantes que ainda hoje não despertaram para as responsabilidades que lhe dizem respeito. Atendido como irmão, que não seja apenas verbalmente, recebendo o afável tratamento que lhe devemos dispensar. Oremos e prossigamos. O milagre da palavra oportuna concitava-nos a refletir no conteúdo do verbete irmão, fácil de enunciar, difícil de, aplicando ao próximo, tê-lo em condição que tal. Meditando nos conceitos expostos,
verificávamos mais uma vez que o rude e frio, indigitado e agressivo adversário da débil moçoila e de seus pais era somente o irmão doente da retaguarda, carecente de socorro quando suas próprias vítimas atribuladas. Dirigiu o olhar aos genitores da obsediada e ouvi-lhes o pensamento em prece contrita, a emoção em forma de lágrimas, o sentimento extravasando compaixão por aquele que os martirizava. É certo, todavia, convertera-se no motivo precioso do seu encontro com Jesus. O médium Joel, profundamente concentrado, afastou-se do corpo somático. Todo ele estava transformado numa usina de forças magnéticas de variado teor. Da região onde se situava a pineal ou epífise, na sua forma física, vibrava um poderoso dímano luminoso que irrigava todas as glândulas do sistema endócrino, ativando as suprarrenais com energia fosforescente que assumia fulgurações inimaginadas. O cérebro transformara-se num fulcro iridescente de fortes tonalidades, enquanto o coração estimulado vitalizava todo o sistema circulatório, invadido por fluidos luminosos que eram ativados pelo centro cardíaco em formosa coloração ouro-alaranjada. O calendoscópio singular oferecia insuspeitada beleza aos nossos olhos fascinados. O instrutor, compreendendo nosso justo entusiasmo, informou-nos: a mediunidade com Jesus é ponte sublime por onde transitam as mais elevadas expressões do pensamento divino entre os homens. Fonte inexaurível de recursos transcendentes, flui e reflui exuberante, descedentado, banhando de forças e de paz. Das suas nascentes superiores procedem a inspiração e o alento, as energias que sustentam nos momentos cruciantes do martírio e dos testemunhos sacrificiais. Pelo seu conduto falam os céus aos homens, responde o Pai às súplicas vertidas na oração, a misericórdia balsamiza chagas e impele a santificação da caridade. O apóstolo, o missionário, o santo de qualquer ministério e realização por ela, conseguem os vislumbres e antevisões, os sonhos e os arrobos, as instruções e os apelos elevados que o impulsionavam ao avanço, à realização, aos objetivos nobres, apesar dos motejadores, perturbadores e adversários que se lhes colocam à frente, ameaçadores. Médium de Deus, dignificou a Jesus Cristo, elevando-o à sua mais sublime condição. Descuidada, porém, converte-se em furna de sombras e males incontáveis, que terminam por derrotar o mordomo leviano que a desrespeita. Ao abandono faz-se porta de acesso a alienações incontáveis e enfermidades fisiológicas de diagnose difícil. Percepção do espírito através do perispírito nas suas tecelagens muito sutis, coa as vibrações com que sintoniza, fazendo-se claro sol ou pesada noite nas paisagens da vida. Edificá-la com sacrifício e preservá-la dos ladrões, dos vícios de toda ordem, que atraem as entidades perniciosas, que a desnaturam e embrutecem, é obrigação do homem decidido do cristão consciente. Joel é um exemplo da dedicação superior, da disciplina pelo trabalho e do estudo consciente do espiritismo e das próprias limitações, condições que o tornam excelente instrumento para o intercâmbio por despersonalismo, ausência de paixões dissolventes e de presunção. Ao bom trabalhador, o seu salário compensativo. Silenciando, aproximou-se da entidade e ajudou-a, inconsciente, como se encontrava, no processo psicofônico.
Ato contínuo aplicou-lhe passes de dispersão fluídica, com que a despertou. Logo se fez lúcido o comunicante, tentou erguer o médium numa atitude desesperada e, sem dar-se conta do tempo transcorrido, investiu furioso. Que você fez comigo? Não sou de dormir, pois o tempo é para mim precioso demais para permitir desperdícios innecessários. Como dizia, enquanto me lampeja o ódio, nada de sermões. Atendido pelo benfeitor, que prosseguia aplicando-lhe recursos próprios para despertar-lhe as lembranças, aguçando-lhe a percepção, subitamente viu o grupo de companheiros encarnados. Sem entender exatamente o que ocorria, deblaterou. Onde estou? Volto a perguntar, quem são os senhores e o que querem de mim? São mortos ou vivos? Sem trair-se por qualquer perturbação, o diretor respondeu. Estás numa sessão espírita. Como já te expliquei, ninguém morre. Estás sem o corpo, nós com ele. Como te aprouver, porém, fazemos parte dos vivos da terra, e tu dos chamados mortos, que prosseguem vivendo. Queremos ajudar-te. A mim? Tentou barafustar-se, como desejando libertar-se do diálogo. Por que alguém iria querer ajudar-me? Não tenho amigos, não creio na bondade. Ora, desembuche sem rodeios. É o que estamos fazendo. Estás doente e desejamos auxiliar-te a curar-se. Enquanto os esclarecimentos se sucediam, o coronel Santamaria sintonizava com o espírito sofredor no afã de querer auxiliá-lo a esclarecer-se, a fim de salvar a própria filha. A mente em fixação alcançou a entidade que, relanceando o olhar fulgurante de ódio pelo recinto, fixou no respeitável militar para logo explodir. É ele! Que faz aqui? Pensa em alcançar-me? Tarde, é muito tarde, agora sou eu quem manda. Vingança, vingança, chegou a hora que eu esperava. Não sabemos a que ou ao quem te referes, acentuou o orientador com habilidade. Ele sabe, apontou o dedo em riste o comunicante. Se ele não recorda, jamais me pude esquecer. Eu que fui sua vítima. Por isso agora domino-lhe a filha. Farei que ele rasteje aos meus pés e suplique. Terei o prazer de negar-lhe, devolvendo assim o cadáver da desgraçada, para então... Dona Margarida, não afeita ainda a situação de tal natureza, começou a chorar. O coronel, que não obstante o veemente desejo de acertar e sublimar-se, não pudera compreensivelmente alcançar a serenidade desejada, perturbou-se, descontrolou-se intimamente enquanto o espírito blasonava. Odeio-o, odeio-o! Meu Deus, quanto eu odeio este homem! Envelheceu, mudou um pouco, mas é o meu inimigo feroz. Odeio-o! A vibração pestilencial do ódio, expelido em ondas sucessivas de baixo teor, impregnava a sala, tornando-a desagradável. Inspirado, o coronel Sobreira alvitrou. Oremos, mantendo nossa tranquilidade. O doente mais grave exige maiores cuidados, urgentes medidas de socorro, superior assistência. Preservemo-nos, amorosos e serenos, buscando... Doente eu? Reagiu gargalhando. Você quem está louco. Odeio aquele homem e ele sabe o porquê. Nunca o perdoei. O mal que a mim e aos meus ele propiciou será cobrado lentamente. A morte seria para ele umas férias agradáveis. Eu lhe considerei o prazer do suplício demorado. Ver ou não ver sabendo, porém que a filha morre a pouco e pouco em minhas mãos, enquanto lhe instilo ódio. Se quiser fugir pelo suicídio, como já lhe sugeri, melhor para o meu programa.
Verás, infeliz, como é bom suicidar. E se ficar, dará no mesmo. Pensavas que eu morri? Também eu não sabia o que aconteceu. Como demorou até que eu tomasse conhecimento do ocorrido. Agora mudamos de posição. Eu sou a segurança, ele a incerteza. Eu o trunfo, ele nada. Encontras-te equivocado, meu amigo. Se alguém aqui te prejudicou, não o fez conscientemente. Ou se cometeu esse grave erro, agora está arrependido e suplica-te perdão. Observa que melhor é perdoar do que rogar perdão. Nosso lema aqui é a caridade, não havendo lugar para revides nem vinganças. Sê tu quem te ajude, por conheceres de perto o travo do sofrimento. Magoou-te o pai e desforras-te na filha? Onde está o equilíbrio? Dás vingança e esqueces da injustiça que perpetras? Dizes-te vítima e vestes-te de cobrador. Com qual direito? Nunca ouviste falar, por acaso, em Jesus Cristo, o crucificado sem culpa? Assim retribuis o seu sacrifício de amor numa cruz de vergonha e infâmia que ele enobreceu? Estás mais doente do que supunhamos, meu irmão. Ouve, Esther, tua vítima atual, não pertence ao Pai menos a ti. Todos pertencemos ao Pai Criador. Como responderás à pergunta divina que um dia gritará na tua mente, como na simbologia bíblica? Caim, que fizeste do teu irmão? Gênesis 4. Para onde fugirás? Eu odeio, é tudo o que posso dizer. Entretanto, isto não te justificará ante o tribunal divino que impõe a justiça. Pelo contrário, mais agravará a tua infeliz situação. Nossos erros são nossos cobradores. Mesmo quando esquecemos, não os destruímos. Eles reaparecem no momento próprio. Asserena-te e confie em Jesus. Responde-me, conheces Jesus? Sim, cheguei até a amá-lo na minha infância. Agora, porém, é tarde. Ninguém o ama e depois o abandona. A pessoa afasta-se dele enquanto ele porfia esperando. Chama por ele, reconcilia-te com teu irmão que supõe adversário e recupera-te. Não posso, não deixarei a filha a fim de martirizar o pai. E afligir também a mãe, que te fez a dorida mãezinha de Esther? Fita, sofrida, sem saber das tuas razões, nunca suficientes para tal crime. Como verias alguém que te destroçasse aquela que te aninhou no regaço com devoção e sofrimento? Pare, não me recorde minha mãe. Pelo que sofreu por culpa dele é que me vingo. Mamãe, mamãe, desvairou quase hebetado. O benfeitor que o despertava para as lembranças felizes recorreu aos passes magnéticos a fim de tranquilizá-lo na desdita em que se desconcertava cada vez mais. Adormecendo, recebeu o procedimento anterior, sendo retirado cuidadosamente. Pelo médium Joel, o diretor espiritual teceu algumas úteis considerações, e após a oração reconfortante, emocionada, a sessão foi concluída. Logo após, os companheiros comentaram otimistas o resultado do labor e, sob o olhar penetrante das estrelas brilhantes no céu sem nuvens, demandaram o lar.